sentido, eu dividi essa videoaula em duas videoaulas. A primeira parte seriam as definições do nosso assunto e essa segunda parte é sobre os exercícios. Eu vou disponibilizar esses exercícios também em PDF, com todas essas resoluções. Como eu falei, ela vai ser uma videoaula independente da primeira. Se você não quiser assistir a primeira, assiste apenas aqui as resoluções, está tudo certo. Mas os triângulos seguintes são isósceles. Qual é o valor dos ângulos indicados com letras? No triângulo A, temos três ângulos, y, x e x. Sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. O triângulo isósceles tem dois lados congruentes. Consequência disso, os dois ângulos da base também são congruentes, têm a mesma medida. Temos também o ângulo externo, que aqui sua medida vale 130 graus. Sabemos que o ângulo externo somado com o ângulo interno resulta em um ângulo de 180 graus. Esses dois ângulos são suplementares. Ora, se a soma do ângulo interno com o ângulo externo resulta 180 graus, já temos 130. Isso quer dizer que o meu ângulo x vale 50. Se esse ângulo aqui, x, vale 50, esse outro ângulo que também é x, também vale 50. Dois ângulos, cada um vale 50, aqui a soma dá 100. Se esses dois ângulos somam 100 graus, concluímos que o y só pode ser 80 graus. No triângulo B, que também é isósceles, temos um ângulo de 90 graus, um ângulo agudo x e o outro ângulo agudo y. De novo, sabemos que a soma dos três ângulos resulta em 180 graus. Se esse triângulo é isósceles, significa que os lados que formam o ângulo de 90 graus são congruentes, têm a mesma medida, resultando que os dois ângulos agudos também têm a mesma medida. Isso quer dizer que x é igual a y. Se eu tenho um ângulo de 90 graus e dois ângulos de mesma medida, a soma desses dois ângulos também dá 90 graus. Ora, se eles têm a mesma medida, é só dividir 90 graus por 2 e cada um tem a medida de 45 graus. Determine x, y e z. No triângulo A, temos um ângulo de 90 graus, um ângulo de 20 graus, um ângulo z, um ângulo x, um ângulo y e um ângulo externo de 140 graus. Sabemos que a soma do ângulo externo com o ângulo interno é 180 graus. De cara, descobrimos que y vale 40. Aqui, o ângulo externo é 140, para 180 falta 40. Então, o y vale 40 graus. Sabemos também que a soma dos três ângulos de qualquer triângulo resulta 180 graus. Ora, no triângulo maior, temos um ângulo de 90 graus, somado com um ângulo de 40 graus, resulta em 130 graus. Mais um ângulo de 20, 150. 90, 40, 130, mais 20, 150. Isso quer dizer que o nosso ângulo Z é igual a 30 graus. Aqui é só dedução. Então, o Y vale 40 e descobrimos que o ângulo Z vale 30. Quanto vale X? Basta somar os três ângulos do triângulo menor. 90 mais 20, 110. Para 180, nosso ângulo X vale 70 graus. Na letra B, temos dois triângulos. O triângulo da esquerda e o triângulo da direita. Se, e digo aqui se, as retas que formam as bases dos dois triângulos forem
paralelas, fica fácil deduzir aqui quanto vale x e quanto vale y. Se, eu estou falando aqui se, elas forem paralelas, o ângulo y é alterno interno ao ângulo de 60 graus. Isso quer dizer que eles são congruentes. Então, y vale 60. E, novamente, se as duas retas forem paralelas, o ângulo de 75 graus é alterno interno com o ângulo x. Isso quer dizer que x vale 75. Bom, isso se as retas forem paralelas. E se não forem? Como é que a gente pode deduzir aí, como é que a gente pode encontrar o valor dos ângulos x e o valor do ângulo y? Ora, no triângulo maior, o triângulo da direita, podemos ver que o ângulo de 135 graus, ele é o ângulo externo ao triângulo maior. Sabemos que a soma dos dois ângulos opostos, do lado oposto ao ângulo externo, resulta no valor do ângulo externo, ou seja, 75 mais y é igual a 135. 135 menos 75 graus, encontramos que y é igual a 60 graus. Olhando para o triângulo menor, o triângulo da esquerda, vemos que o ângulo de 135 graus ele é ângulo externo ao triângulo menor. O que a gente pode fazer? A soma dos ângulos 60 e x resulta em 135 graus. Para encontrar x, basta subtrair 65 de 135, que resulta em 75 graus. Descobrimos que x vale 75 graus e y vale 60 graus de dois modos. Observe o trajeto de Gustavo, que vai diretamente de sua casa, no ponto A, para a escola, no ponto C. Escolha a afirmação verdadeira, depois justifique. Letra A. A distância entre A e C é de 800 metros. Letra B. A distância entre A e C é inferior a 800 metros. Letra C. A distância entre A e C é superior a 800 metros. Vemos que na figura nós temos um triângulo. De lados AB, 350 metros. E de lado BC, 450 metros. A soma das duas medidas nos dá a distância de 800 metros. A condição de existência de um triângulo nos diz que a soma das medidas de dois lados tem que ser superior ao terceiro lado. Ou seja, a letra A nos diz que a distância é exatamente igual a 800 metros. Não pode ser verdadeira, porque se for 800 metros, essas duas medidas aqui, essas três medidas não formam um triângulo. Elas são semelhantes, são iguais, são congruentes. A letra B nos diz que a distância entre A e C é inferior a 800 metros. Para formar um triângulo, essa distância aqui tem que ser inferior a 800 metros. Então, resposta, letra B. Na figura, onde G é o baricentro, o segmento AE mede 1,8 cm. O segmento DC, 2 cm. O segmento EFC, 2,4 cm. Calcule em centímetros o perímetro do triângulo ABC. Se G é baricentro, ele é o ponto de encontro das três medianas desse triângulo. A mediana ela sai de um vértice e toca o lado oposto a esse vértice, bem no ponto médio. Ou seja, ela divide o segmento do lado oposto ao vértice ao meio. Ela divide em dois segmentos congruentes. Se essas três servianas aqui são medianas, isso quer dizer que
as medidas que nos foram dadas no enunciado, cada uma é a metade do segmento a que ela está contida. Ou seja, o segmento AB é o dobro do segmento AE. Se o segmento AE vale 1,8, o segmento AB 3,6 centímetros. O segmento AC 4 centímetros. E o segmento BC 4,8 centímetros. O perímetro é dado pela soma dos três lados do triângulo. Ora, se eu tenho um segmento que vale 3,6 centímetros, somado com um que vale 4 e outro que vale 4,8, o total nos dá 12,4 centímetros. Na figura, o segmento BM é mediana do triângulo ABC. Calcule x de modo que o perímetro do triângulo ABC seja igual a 24 centímetros. Temos aqui o triângulo ABC. De lados, x mais 2, 2x. E um segmento do lado AC que vale x mais 1. Segmento esse que vai de A até M. M é ponto médio do segmento AC. Por que eu sei que é ponto médio? Porque aqui eu tenho uma mediana. A mediana divide o segmento a que ela toca em dois lados congruentes. Se M é ponto médio, significa que de M até C eu também tenho x mais 1. Ou seja, eu tenho 2 vezes x mais 1. Ora, 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 1, 2. Esse lado, que vai aqui de A até C, vale 2x mais 2. Somando os três lados, teremos x mais 2 somado com 2x somado com 2x mais 2, teremos 5x mais 4. E isso tudo tem que ser exatamente igual a 24. Resolvendo a equação que se apresenta, 5x mais 4 igual a 24, o 4 está positivo de um lado, passa para o outro lado, negativo. Fica 24 menos 4, que dá 20. Então temos 5x igual a 20, x é igual a 4, porque eu vou dividir 20 por 5. Então descobrimos que o x vale 4. Ou seja, o segmento de A até B vale 6, o segmento de B até C vale 8 e o segmento de A até C vale 10. Na figura, o triângulo ABC tem um ângulo reto e o ângulo A mede 20 graus. Se o segmento BD é bissetriz do ângulo B, qual é o valor de x? Bom, se o segmento BD é bissetriz, ela divide o ângulo B em dois ângulos congruentes. Como o triângulo é retângulo, esse ângulo aqui vale 90 graus. Triângulo maior. Temos dois triângulos aqui na figura. Para descobrir quanto vale o ângulo B, basta somarmos os três ângulos do triângulo maior e subtrair de 180. 90 mais 20 é igual a 110. Isso quer dizer que o ângulo B vale 70 graus. Como foi passado uma bissetriz e formado um segundo triângulo, 70 dividido por 2, cada ângulo B aqui, o B1 e o B2, cada um vale 35 graus. Para descobrir o valor de x, o que nós temos que fazer? Somar novamente os três ângulos e subtrair esse valor, que vamos encontrar somando o ângulo B
2. O ângulo de 90 graus do ângulo x de 180. Aí descobriremos o valor de x. Ora, B2 vale 35 graus. Temos um ângulo de 90 graus, 35 mais 90, 125. Para 180, faltam 55, ou seja, o ângulo x vale 55 graus. Figura onde O é em centro e a medida do ângulo BOC é 110 graus. Calcule a medida do ângulo BAC. Na figura temos dois triângulos, o triângulo maior ABC e o triângulo menor OBC. O, o enunciado nos diz que é em centro e também é vértice do ângulo do triângulo menor. Certo? Se ele é em centro, os dois segmentos de retas que formam esse ângulo são bissetrizes. Sendo bissetrizes, elas dividem os ângulos B e ângulo C ao meio. Então temos que metade do ângulo B somado com metade do ângulo C mais o ângulo de 110 graus é igual a 180 graus. Resolvendo essa equação, nós descobrimos que o ângulo B somado com o ângulo C é igual a 140 graus. Ora, se o ângulo B mais ângulo C resulta em 140 graus, sem sombra de dúvida, o ângulo A vale 40 graus. Calcule o valor de x. Na figura, temos formado um triângulo retângulo. Nesse triângulo, temos duas medidas apenas de ângulos internos, o ângulo x e o ângulo de 90 graus. E o ângulo externo que vale 139 graus. Sabemos que a soma dos ângulos de 90 graus e x resulta em 139 graus. Teorema do ângulo externo. Para descobrir o valor de x, basta subtrair de 139 graus o ângulo de 90 graus. Então, x é igual a 139 menos 90. X vale 49 graus. Calcule a medida dos ângulos indicados por letras. Temos duas figuras, a figura A e a figura B. Na figura A, temos a reta S e a reta R. Elas são paralelas. Essa informação é nos dada aqui. Temos também um triângulo de ângulo x e y e o ângulo externo valendo 110 graus. O problema é que é saber quanto vale o ângulo x e o ângulo y. O ângulo x ele é alterno interno ao ângulo de 42 graus. O ângulo x vale 42 graus. O ângulo y vamos descobrir somando o ângulo de 42 graus a y e igualando a 110 graus. Y é igual a 110 menos x. X vale 42 graus. Descobrimos que y vale 68 graus. Na figura B, as retas A e B são paralelas. Os segmentos que cortam a reta A e B, elas formam dois triângulos. Um triângulo maior e um triângulo menor. No triângulo menor, temos dois ângulos. O ângulo de 38 graus e o ângulo X.
No triângulo maior temos apenas o ângulo de 60 graus. Esse ângulo de 60 graus ele é interno com o terceiro ângulo do triângulo menor. Somando esses três ângulos aqui, descobrimos que x é igual a 82 graus. Por quê? Porque os três ângulos somados dá 180 graus. Eu tenho um ângulo de 38, somado com o ângulo de 60 graus, isso me dá um ângulo de 98 graus. 180 graus menos 98 graus, descobrimos que x vale 82. Na figura, os segmentos AE e ED têm a mesma medida. Qual o valor de x? Temos dois triângulos aqui. O triângulo ABE e o triângulo CDE. Temos ângulos de 90 graus nos dois triângulos e ângulos de 20 graus nos dois triângulos. Pelo enunciado, sabemos que o lado AE é congruente ao lado ED. Ou seja, temos aqui o caso de congruência de triângulos ângulo, ângulo, lado. Esses dois triângulos são congruentes. Isso quer dizer que o lado CE é congruente ao lado DE. Se eles são congruentes, podemos igualá-los. Então, 2x mais 10 é igual a 16. 2x é igual a 6. X vale 3. Na figura, o triângulo ABD é isósceles. O segmento AD é congruente ao segmento BD. As medidas x, y e z dos ângulos indicados são, respectivamente, letra A, 80, 30 e 40. Letra B, 80, 70 e 10. Letra C, 100, 30 e 40. E letra D, 100, 70 e 10. Ora, se no triângulo ABD, ABD é isósceles, quer dizer que o segmento AD e BD tem a mesma medida. E esses dois ângulos formam um ângulo de 100 graus. Isso quer dizer que o ângulo Z somado com o ângulo A tem que dar 80 graus. Se ele é isósceles, esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Isso quer dizer que Z vale 40 graus. No triângulo BCD, o ângulo X vale 80 graus. Por quê? Porque o seu suplemento vale 100. Então, esse ângulo X vale 80. Se X vale 80, tem somado com um ângulo de 70, 150 graus. Sem sombra de dúvida, o nosso ângulo Y vale 30 graus. Então, X vale 80, Z vale 40 e Y vale 30. Resposta, letra A. Os desenhos abaixo representam figuras planas que têm em comum a propriedade de terem, letra A, pelo menos um ângulo reto. Neste retângulo temos 4 ângulos retos. Nesse outro retângulo, 4 ângulos retos. Nesta figura não temos ângulo reto. Nesta outra figura também não temos.
Letra A, não. Letra B. Todos os lados de mesma medida, temos lados opostos de mesma medida. Mas não. Aqui também não, não. Letra C. Lados opostos paralelos 2 a 2? Sim. Lados opostos paralelos 2 a 2. Mesma condição aqui, a mesma condição aqui e a mesma condição aqui. Resposta, letra C. O ângulo agudo de um losango mede 46 graus. Quanto mede o ângulo obtuso? Temos um losango. Um dos seus ângulos agudos mede 46 graus. Ele quer saber quanto mede seu ângulo obtuso. No losango, os ângulos opostos são congruentes. Então, se esse ângulo aqui mede 46 graus, esse ângulo oposto a ele também mede 46 graus. Se esse ângulo mede x, esse ângulo oposto a ele também mede x. Em um losango, os ângulos adjacentes são suplementares. Isso quer dizer que x somado com 46 graus dá 180 graus. Para descobrir o valor de x, basta subtrair 46 graus de 180. Então temos x mais 46 igual a 180. 46 está de um lado positivo, vai para o outro negativo. 180 menos 46, descobrimos que x vale 132 graus. Observe o retângulo ABCD. O segmento DM mede 17,5 cm. Letra A. Quanto mede o segmento MA? Segmento DM mede 17,5. Ele quer saber quanto mede o segmento MA. A figura é um retângulo. Isso quer dizer que as diagonais se tocam no ponto médio. Se é ponto médio, cada segmento que parte de M vale 17,5 cm. Então, a letra A, o segmento MA, mede 17,5 cm. E também quer saber quais são as medidas das diagonais do retângulo. Ou seja, se aqui é ponto médio, e para um lado mede 17,5 cm, para o outro também mede 17,5 cm. Então, cada diagonal mede 35 centímetros. Na figura, temos um paralelogramo. Calcule o valor de x e de y. Paralelogramo de lados, 15 centímetros e 9 centímetros. No paralelogramo, os lados paralelos, os lados opostos, são congruentes, têm a mesma medida. Então, y mede 15 centímetros. E os ângulos internos medem, a soma mede 360 graus. E os ângulos adjacentes são suplementares. Isso quer dizer que, somando x mais 30, tem que dar 180 graus. Então, x mais x, 2x, mais 30, 2x mais 30, isso tem que ser igual a 180. 180 menos 30, 150. E 150 dividido por 2, x vale 75 graus. Y 15 centímetros e x 75 graus. Na figura, M é ponto médio do segmento AC e do segmento BD. Letra A. Determine a medida dos ângulos do triângulo AMD e DMC. Se ele é ponto médio, o triângulo AMD é isósceles. Esses dois segmentos são congruentes. Sendo isósceles, já tem um ângulo de 80 graus. Isso
quer dizer que me sobra 100 graus. Esses dois ângulos de vértice A e de vértice B têm a mesma medida. Cada um vale 50 graus. No triângulo MDC, o ângulo de vértice M vale 100 graus. E esse triângulo também é isósceles. E o ângulo de vértice D e vértice C, cada um vale 40 graus. O quadrilátero formado com essa figura é um retângulo.